Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, pelo sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo através das nossas plataformas digitais. Você pode optar pelo nosso site, onde você tem a programação ininterrupta, programação real-time e sem interrupções da RDC TV, através do nosso site, rdctv.com.br. Barra ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação contínua da RDC TV. É uma facilidade muito grande, em qualquer lugar do planeta você nos acompanha pelo site, assim como também pelas redes sociais, lives de todos os programas. Já começou a live do Virando o Jogo, antes estava a live do RDC Esporte com o Paulo Brito, e aí interrompe-se e começa a live do novo programa, que é o Virando o Jogo, tá certo? E estamos não só no Facebook, mas estamos também no YouTube e no Twitter. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. Lembrando que aí pelo Facebook você manda os seus recados. Já temos aqui muitos amigos que estão conosco, Miguel Anderson, a Maria Aparecida, minha querida prima, Maria Aparecida Dutra Plesch, que estão conosco aqui. Deixa eu ver na minha watch party também, já entrou o querido amigo Fábio Irigoiti, o nosso amigo e colega Marcelo Salzano nos acompanhando também, minha sobrinha Silvia Blanc, que a família é importante, né? A família está aqui, está minha prima, minha sobrinha, também dando audiência e nos acessando nas nossas plataformas digitais, mais precisamente nas nossas redes sociais. Dito isso, apresento os componentes do debate de hoje aqui do Virando o Jogo. Vitor Bleide Moraes, bem-vindo ao programa mais uma vez, Vitor. Tudo bem? Obrigado. Tudo Blei, né? Tudo Blei. Tudo Blei. Que, aliás, é o título da tua coluna na revista Expansão, eu estou enganado? Exatamente. E essa aqui é a edição de setembro, que saiu há poucos dias. E o que diz o Tudo Blei aí? O Tudo Blei trata da questão dos avanços tecnológicos e a interferência na vida de todos nós, né? Tem as partes 90% positivas, mas também tem a parte negativa que está nos deixando a gente muitas vezes deixa de fazer alguma atividade mais pessoal para ficar ali na parte digital, né? Conviver diretamente para conviver digitalmente, né? É verdade. Muito bem. Pedro Oliveira, que saiu lá do Suíte agora, estava comandando, colocando no ar o programa do Paulo Brito, o RDC Esporte, e agora está aqui na bancada. Pô, fazia tempo que eu não te via na bancada aqui, Pedrinho. Fazia um tempo já. Saí de trás das câmeras e agora vim para frente das câmeras. Tá bom. Fazia um tempo mesmo, acho que mais de semana. Mas é muito bom como esse aprendizado que tu estás tendo aqui, é excelente, né, que você trabalhando também, né, como editor, produtor do programa, colocando o RDC Esporte no ar. Fala, Bruno. Outro que estava também, que fazia horas que eu não encontrava, Bruno Flores. E aí, Bruno? Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Veio a primavera, o Bruno Flores apareceu. Com uma camisa de flores, então? Exatamente. Camisa da família. A tua foi melhor que a minha, Tudo Bruno certo. Flores. Bem-vindo, Bruno. Tudo certo, obrigado. E aquele que eu encontro sempre aqui, eu só não encontro quando eu não venho no programa. Ou, eventualmente, quando tu também não vens ao programa, Diogo Rossi. Que são esporádicas às vezes, né? Apenas quando os compromissos são superiores às possibilidades. Nós estamos aí, né? Normalmente quando tem escala da pela Rádio Grenal, né? Para viagem e tal. Isso. Mas eu tô impressionado, Rogério, com uma coisa que está me espantando nas últimas horas. Eu vi você falando sobre isso no RDC Esporte com o Paulo Brito. Hoje pela manhã, brilhantemente, Bruno Flores falou sobre esse assunto também na Rádio Grenal. Qual deles? Eu falei 2 assuntos com o Paulo Brito. Não, mas por que essa preocupação com a chuva?
no jogo de amanhã. Sim. Porque é uma coisa assim, ó, não é uma crítica a esse pensamento, a essa situação, mas é que tem muita gente falando sobre, né? Porque se chover ou não chover, muda alguma coisa? Depende, né? Se cair um toró daqueles em que a drenagem não dá vazão à água, não é a suficiente. arena do Grêmio deve dar vazão a qualquer chuva, né? Não, depende, né? Se for A gente espera, pelo menos. Se for daqueles temporais que nós já vimos alagar outros estádios que também têm drenagem eficiente, se for uma chuva leve, isso aí não é problema. Agora, se der um temporal e na hora do jogo, aí altera. Prejudica o jogo, porque os dois times são de toque de bola, tanto o Grêmio como o Flamengo, né? Toque de bola, bola mais pesada e qualquer dificuldade dela andar como deveria, eu acho que já prejudicam bastante o espetáculo. Eu acho que até a bola em si, ela não altera, né? As bolas de hoje, elas não mudam, né? Mas o gramado, se ficar, por exemplo, com poça d'água, né? Ou ficar um gramado, e aí não precisa ser uma grande chuva, o gramado já fica mais escorregadio também. Aí sim, aí altera para a bola, o kick da bola já é diferente, tá? Muda alguma coisa, é mais ou menos como a altitude, pode não mudar significativamente, mas muda alguma coisa do tempo de jogo. Sabe que eu acho que mudaria muito mais se o Flamengo fosse um time defensivo. Só que no momento que o Grêmio é um time que vai buscar o ataque, mas o Flamengo também vai buscar o ataque, porque eu pelo menos não espero que o Flamengo vá vir aqui para a Arena só se defender, não é do perfil nem do Jorge Jesus e muito menos do jeito que o Flamengo joga. Então, eu imagino que a chuva vai atrapalhar o Grêmio, mas vai atrapalhar também o Flamengo. Porque o Flamengo não vai ficar só se defendendo, o Flamengo também tem que sair. Então, no momento que os dois times têm que sair, têm que trabalhar essa bola, acaba prejudicando a chuva. Mas, afinal, a pergunta que se impõe, qual é a previsão meteorológica para a hora do jogo? Chuva. É temporal? É chuva normal, vamos dizer assim? O que é? Qual é a previsão? Chuva fraca. Chuva fraca. Tem uma alta possibilidade de chuva, que é 90 e tantos por cento, 98%, mas a chuva fraca. Eu estava dando uma olhada num site um pouco mais detalhado a respeito disso. O agregado entre 6 da tarde ou noite até as 11, 5 milímetros. Basicamente 1 milímetro por hora. Então, é uma chuva similar à irrigação do gramado. Essa é a chuva que está prevista? Não, mas diz que a chuva forte mesmo é mais para a metade sul, né? Mais para a metade sul do estado. Eu vi que tem algumas regiões... Ventania, tem chuva de granizo. Hoje de manhã já estava ventania em Santa Maria também. Tem algumas regiões que já foi solicitado até a interveniência da Defesa Civil. Né? Já preventivamente. Preventivamente, está certo. Agora, então se a previsão é essa, 5 milímetros daí é pouco. Por hora? Sim. Não, 5 milímetros no agregado, entre as 6 da noite até as 11. Isso é nada. 1 milímetro por hora. É basicamente a irrigação do gramado. Isso aí talvez a irrigação tenha um pouco mais até. É só para refrescar. Exatamente, é bom para refrescar. Mas o outro assunto que eu falei com o Paulo Brito também na passagem do RDC Esporte aqui para o Virando o Jogo, é a única coisa que realmente me preocupa nesse duelo. Eu não me assusto com o time do Flamengo. Respeito o time do Flamengo, porque é um time de muita qualidade, inclusive qualidade individual dos seus jogadores, do meio campo para frente. Eu gosto muito, apesar de ser um jogador que eu já fiz referência aqui, que dá porrada, que bate muito, mas gosto do futebol do William Arão. E estou pegando o William Arão como exemplo, porque o Gerson é o grande organizador desse time do Flamengo. E depois... E o silencioso Everton Ribeiro. Aí você pega Everton Ribeiro, pega o trio de ataque. É claro que o Flamengo tem muita qualidade, assim como o Grêmio também tem muita qualidade. Agora, eu realmente, a única coisa que me preocupa nisso, ainda mais o segundo jogo sendo no Maracanã, é a arbitragem. Eu tenho um pé atrás com a arbitragem. Aqui vai vir um árbitro cascudo, né? Sim, Néstor pitando. Aqui vem um árbitro cascudo. O mesmo que apitou o segundo jogo entre Grêmio e Palmeiras, né? E o mesmo que apitou o segundo jogo entre Flamengo e Emelec. E naquele jogo, né, o Diogo acha que foi pênalti, eu acho que não foi, no Rafinha, e não houve nem consulta do VAR. É importante a gente frisar isso. Nem o VAR chamou o Pitana e muito menos ele... O VAR chamou, já te expliquei isso Como 20 o VAR vezes. chamou?
O VAR chama, só que ele não precisa ir até lá. Ah, não, ele não quis ir. Ah, bom, é diferente não É que, ser chamado. Na né? verdade, o VAR não chama, o VAR sugere ao árbitro que ele vá ver o vídeo. Então, mais ainda. No lance do Grêmio contra o Grêmio e Palmeiras, que era o Rômulo envolvido, né? Isso, que a bola bate na mão. Ele vai, né, na sugestão do VAR, analisa o lance, debate com o árbitro do VAR e aí considera que não houve penalidade. Tá? Agora, e no segundo jogo? A gente estava até debatendo isso aí hoje. Jogo? Vilmar Roldan, talvez. Né, pela experiência, por ser um árbitro carimbado da Libertadores, é o segundo melhor árbitro da Sul-América, o Vilmar Roldan, ou Andrés Cunha, né? Esse aí, observem bem, porque é um milagre, aí eu concordaria com o Rogério, teria um pouco de medo, porque Andrés Cunha é o mesmo árbitro de Grêmio e River Plate 2018 que não vê o toque de mão no VAR, né, do lance do Grêmio contra o River. Mas o VAR vê o toque de mão do Bressan. Exatamente. Então Andrés Cunha é um árbitro que eu particularmente acho que não seria uma boa para o segundo jogo. Mas Vilmar Roldan eu acho que ficaria de bom tom. Ele é um grande árbitro, tem experiência. Eu tenho não saiu ainda, né? Só para deixar claro. Porque aqui na Arena... E hoje Rafael Claus, hoje à noite, né? River e Boca. Que gerou muita revolta de tanto River quanto Boca. Isso, por ser brasileiro. Por quê? Porque eles não têm o árbitro brasileiro em boa conta, é isso? Que eles estão preocupados porque... Na rivalidade entre eles. E não estão acostumados. E o Klaus nunca pitou no River e Boca, né? O Pitano não é argentino? Mas é que o Pitano é o melhor árbitro do mundo, né? Tudo bem, mas é argentino, vai pitar um jogo entre brasileiros. Eu entendo. É razoável que um brasileiro vá pitar um jogo entre argentinos. Eu não critico assim, esse temor que eles têm, mas eu não entendo. Rafael Claus é um grande árbitro que foge de clássicos grenais. Ele nunca pitou um clássico grenal, né? Mas fora o Rafael Claus, qual seria o outro árbitro brasileiro? Acho que o Wilton Pereira Sampaio, né? O goiano? Esse é bom árbitro ele. E é o que disputaria para a Copa do Mundo, né? Talvez seja o segundo jogo para ele. O Wilton Pereira Sampaio, Anderson Daronco e Rafael Claus para a próxima Copa do Mundo, né? É a briga entre os três. Nesse momento, o árbitro brasileiro é o Daronco. Não sei se não vai ser o Daronco o segundo jogo. O Daronco eu acho melhor que esse Rafael Claus aí. Não sei se não vai ser o Daronco o segundo jogo. Daronco é muito bom, né? O problema do Daronco é que ele é gaúcho. Já que tu gosta de falar dessas interveniências da arbitragem. Mas vai estar pitando entre argentinos? Daqui a pouco o Grêmio está encaminhado na classificação, escolhe ali. Aí, por estado, também é muita coisa. Por estado, é para encontrar. Mas a minha preocupação é no segundo jogo, porque aqui eu acredito que o Flamengo vai se comportar. Tá? Pela arbitragem, que é do Pintana, e também porque vai estar fora de casa. E já está muito claro, hoje já se sabe. Né? Eu vou citar o termo usado pelo Haroldo de Souza no comentário anteontem, eu acho. Pode ter sido. Ou na sexta-feira, não me lembro. Como ele qualificou e eu endosso e faço minha. Na sexta-feira. Que ele chamou os dois zagueiros do Flamengo, Pablo Marinho, o espanhol, Pablo Marinho e o Rodrigo Caio, de carniceiros. Quinta-feira da semana passada foi. Quinta-feira, de carniceiros. Eu peço licença ao Haroldo e uso essa expressão. Eles são porque eles batem e dissimulam. Então isso, a arbitragem tem que estar muito atenta aqui. Né? Não vou nem citar o lance, nós vimos no RDC Esportes há pouco, o presidente do Palmeiras reclamando do lance aqui do VAR, do jogo com o Internacional, e ele cita o lance que nós falamos aqui ontem, do jogo de sábado, do Flamengo contra o São Paulo, aquela solada criminosa do Gabriel Barbosa, do Gabigol, tá? No Daniel Alves, que ele entra por cima, o Daniel vem no carrinho e ele entra por cima, tá? E levou só o cartão amarelo e o VAR também ali não teve interferência, não chamou. Se ele não achava que era para vermelho, ele não pode chamar, né? Então, essas interpretações do VAR,
A gente já tem aqui, o Márcio Martins Fraga está dizendo fora VAR, né? Que o VAR, na realidade, veio para tentar ajudar e, como é interpretativo, passamos a ter duas interpretações. É que eu acho que a gente não está preparado, né? Acho que eu vejo que no futebol europeu funciona muito bem. Exato. Funciona muito bem. Aqui é que é incrível. Eu acho que o futebol ele podia aprender uma lição com o futebol americano. Eu sou fã do futebol americano, assisto toda semana todos os jogos. E uma coisa que me chama a atenção é que quando existe uma jogada que os juízes acreditam que foi alguma coisa ou não, e o VAR, que na verdade no futebol americano não se chama VAR, é só outros árbitros que estão nas cabines em cima e numa sede em Nova York. Esses juízes, eles avisam o árbitro e o árbitro ele tem que ter 100% de certeza para reverter a chamada que deu no momento da jogada. Por exemplo, se ele deu falta, se ele não deu mão, ele tem que ter 100% de certeza de que a bola bateu na mão para reverter essa chamada e daí marcar a mão. Ou seja, só que no futebol não é assim. Mas não deixa de ser duas interpretações. Nós falamos desse lance do Pitana com o Rafinha lá no Emelec Flamengo, tá? Como disse o Diogo, o VAR chamou. Só que o Pitana tinha tanta certeza que tinha havido a falta que nem foi. Não, é que tá. A regra do VAR correta é que esse é o grande problema do VAR no futebol brasileiro. O futebol sul-americano até está fazendo o VAR de maneira correta, mas o futebol brasileiro, para tentar diminuir o número de erros, porque o Brasil é muito ruim na arbitragem, a gente sabe disso, né? Há instruções por parte do Gaciba que deixam a nossa mente bastante confusa. Por exemplo, se no lance daquele do Emelec com o Rafinha fosse no futebol brasileiro, obrigatoriamente se iria ao VAR. Seria chamado e se houvesse algum tipo de dúvida, ele iria ao VAR, porque é a instrução do futebol brasileiro, para diminuir os erros. No futebol sul-americano, que é a regra da FIFA, a regra é bem clara. Se o VAR chama e mantém o árbitro de campo em dúvida, segue valendo aquilo que foi apitado no campo. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Não troca. Mas é isso que eu falei desde o início. Daí não tem interpretação, daí é o que já aconteceu. Sim, tudo bem. Não muda. Sim, mas na hora que o árbitro de campo marca alguma coisa ou deixa de marcar alguma coisa, ele faz uma interpretação. Não, tudo bem, mas é que daí é natural. Aí é natural, não tem interveniência do VAR. Ok, mas na medida em que o VAR, né, como tu dissesse, não é que o VAR não tenha chamado o Pitana naquele lance. Ele pode ter mantido a dúvida e o Pitana disse, então vale aquilo que eu marquei. Exatamente. Que é a regra. O VAR faz uma interpretação a ponto de chamá-lo e ele mantém a própria interpretação de campo. Mas é que quando há dúvida, a regra é bem clara. Se há dúvida e não há certeza sobre o lance, mantém-se o campo. Tudo bem. Mas, que é o mais justo, né? Mantém-se o campo. Mas quando não tinha o VAR, era a interpretação única do árbitro de campo. Isso. Tá? Então agora tem o VAR, interpretou de uma maneira, o árbitro de campo tem certeza absoluta da sua interpretação, ele, não vou usar a expressão, né? Mas ele anda para o VAR. Entendeu? Não? Então, a coisa... É que aí a gente tem a condição de ser o Néstor Pitana, né? Que aí tem o famoso cabelo no peito, né? Para ignorar o VAR. Não é todo árbitro mesmo de Conmebol que vai deixar de lado, né? Que vai confiar no taco 100%. Pois é, aí veio o exemplo que o Diogo deu do jogo do Grêmio com o River Plate. O Andrés Cunha, ele foi no VAR, viu o lance do Bressan. Ele poderia ter... Ali foi certo, ele acertou. Era um lance objetivo, a bola bate no braço do Bressan, ele tinha que marcar o pênalti. Que o VAR chamou. Exato, mas o outro... Que ele não marcou. Ele não marcou. Ele de campo não marcou. Não, foi a intervenção do VAR. Exato. A única coisa que eu não gosto do VAR, e aí eu já falei isso aí pro Diego Real e consegui convencê-lo de que talvez a minha ideia seja positiva, pode diminuir o tempo, pode se aumentar o tempo que vai se utilizar o VAR. Ok, isso tem que ser uma coisa a ser estudada. Mas eu acho que o VAR, se ele serve, então tem que ser chamado sempre. Sempre. Aquela coisa assim, mas eu te sugiro que venhas aqui olhar. Não, conversando a gente consegue chegar a alguma conclusão. Não, se o VAR entrou em ação e fez a sugestão, vai olhar. Azar.
perde 2 minutos ali, perde, mas vai olhar. Mas não é essa a instrução da FIFA. Na Premier League, o campeonato inglês, o VAR só entra em ação se o árbitro de campo pede ajuda. Senão não entra. Que eu acho que é o mais correto. Tanto que eu vi... Qual foi o jogo que eu assisti? Chelsea e Arsenal, se não me falha a memória. Isso, Chelsea e Arsenal. Teve um lance claro, foi nítido que foi pênalti para o Arsenal. A bola bate na mão do jogador do Chelsea. Só que o árbitro de campo, ele não vê. Então ele não pede a sugestão para o VAR e o VAR também não interfere nessa sugestão de pênalti. É por isso que eu acho que tem que ficar sempre tudo pela responsabilidade do árbitro ou dos árbitros de campo. Aí é uma análise que a gente vai ver se isso é certo ou se isso é errado, né? Eu sou daquela ideia. Se tem o VAR, que ele interfira mais. Porque senão fica aquela coisa de ele interfere uma hora, uma outra hora ele não interfere. Tem que existir um padrão. Um padrão, um padrão. Ou o juiz chama, que nem acontece na Primeira Liga, ou o juiz, tem uma dúvida, não sei se bateu bem no braço, que nem aconteceu no jogo agora do Inter contra o Palmeiras, que claramente o juiz ficou na dúvida na hora da jogada, Sim. tanto que ele manda seguir, depois ele não dá nem falta, e é isso que o Maurício Gagliotti falou, é isso que o Mano Menezes também falou. Claramente o juiz fica na dúvida na hora da jogada. Então tem que existir um padrão. Olha, eu tô na dúvida, me diz aí o que aconteceu, eu tenho que ir lá olhar, ou o VAR sempre mas aí o juiz de campo, o árbitro de campo pedindo. Sim, ou o árbitro pede quando ele está confuso, ou o VAR entra em ação em todas as jogadas, entendeu? É que não existe um padrão de quando o VAR entra e quando o VAR não entra. Aí a gente está vendo, aí vai dar uma briga de beleza também muito grande. Não, mas isso já existe, né? Pois é. Tem que ser uma coisa mais instantânea. Às vezes o cara comemorou o gol, a bola vai lá para o centro do gramado, aí volta tudo de novo. A torcida ou vibra 2 vezes, ou... Ficou o negócio. Tá muito gozado isso para os narradores, né? Os narradores, tanto de rádio quanto de televisão, a coisa ficou muito complicada. Narrar 2 vezes o gol. O cara narra ou não narra o gol, por exemplo? O Haroldo narra, ele disse que agora narra. Narra e deixa reservado, pronto. Claro. Roda de novo aí, ó. Foi gol, roda de novo, que eu não vou gritar que eu tô cansado. Mas enfim, essas questões de arbitragem, eu entendo que o Flamengo amanhã aqui vai ter um comportamento exemplar, não vai... Aquele negócio que o Gabriel faz de abrir os braços em tudo que é jogada, né? E faz isso no Maracanã toda hora, para jogar o torcedor, pressionar o árbitro. E eu fico abismado como os árbitros toleram isso. O Gabriel faz isso com bandeirinha, faz isso com o próprio árbitro. E os juízes vão relevando isso. Quer dizer, é um temor impressionante que tem, principalmente os árbitros brasileiros, né? Quero ver o comportamento dos estrangeiros. Mas, enfim. Eu acho que pode haver uma tendência a favorecer clubes maiores do Rio e São Paulo, mas se o time do Rio Grande do Sul, seja Grêmio, seja Inter, jogar melhor, ele vai vencer sempre. Não tem que jogar melhor, viu? Tem que jogar muito melhor. Mas joga muito melhor, faz gols que não tem nenhuma contestação, não faz lances de área polêmicos, aí ganha. Não tem essa. O time do Flamengo não é bem parecido com o time do Grêmio, não tem nada, nenhum é melhor que o outro. Ali vai ter que... As peças individuais, ali o Cebolinha vai ter que brilhar bastante, já não vai ter o Jeromel na defesa. O Flamengo, aliás, vem completíssimo, né? Vem completo, e o Grêmio que poupa, vai sem o Jeromel, sem o Maicon. O Maicon é certo que não joga. Olha, o Bruno Flores, sabe qual é o Michel comece. Eu esses dias eu ouvi a narração do jogo de Grêmio e Santos, o gol do Everton. Eu não sei se foi o Ângelo Afonso ou se foi o Haroldo que narrou esse jogo. Ângelo Afonso. Que tu era o repórter. Sim. E tu diz na hora do gol que o melhor tempero para comer um peixe é a cebolinha. Para fritar o peixe, o melhor tempero do Brasil é a cebola. E para comer urubu também? Eu nunca comi urubu, né? Então... Mas de repente, quem come essas carnes de caça, essas coisas aí, eu gosto. Se alguém já comeu... Uma vez teve um enfrentamento de Flamengo Internacional aqui no Beira-Rio. Eu não me lembro se era a Copa do Brasil, o que era. O Internacional ganhou com um gol do Andrezinho
no Copa final do da Brasil. partida. Era a Copa do Brasil, acho que foi a classificação do 2009. Internacional. Na época, eu narrava para a TV Inter. Tá? E aí, claro, aí tu pode te dar alguma liberalidade maior, tal, né? E aí eu digo que o Rio... Também foi uma grande bobagem que eu disse. Que e o cardápio ia ser depois para comemorar a canja de urubu. Canja de urubu. Mas foi, quer dizer, agora essa aí, tempero pro peixe, uma cebolinha, Não, o tempero eu legal. Eu trouxe pro debate que eu achei legal. É uma bobagemzinha, não é uma grande bobagem, né, o seu Bruno? É uma bobagemzinha. Eu só Mas tem que temperar o boi, né? Eu achei muito legal quando eu ouvi na hora. E o torcedor gosta disso. Gosta dessas brincadeiras. Claro. Principalmente no rádio. No rádio é sensacional. Rádio. E Rádio quando tem sai liberdade. palavrão ainda, o pessoal vibra mais ainda. O cara lá na disse TV, isso. na TV é mais complicado isso. O rádio tem liberdades poéticas. A TV já eu acho que impacta muito mais, né? Porque tu tá vendo, né? Aí não. Mas olha aqui, ó, voltando à questão da chuva, voltou aqui dos nossos internautas, o João Feijó. Com certeza, para quem precisa ganhar, a chuva atrapalha sim. O Márcio Martins Fraga diz temporal entre hoje e amanhã. Então é na noite de hoje o temporal? Bom, o Vinícius Portes está dizendo um temporal prejudica ambos, mas uma chuva normal só tem a favorecer o Grêmio, pois o time estará descansado para jogar num gramado mais pesado, diferente do Flamengo que tende a sofrer fisicamente. Se bem que o Jorge Jesus, ele poupou os dois veteranos do time, né? Na verdade, ele poupou o Rafinha 3. entrou no intervalo. E o Felipe Luiz e o Gerson também entraram, mais pro final do jogo. Mais pro final do jogo. Isso. Mas o Gerson não é tão veterano. Não, o Gerson é um garoto. Jovem. Então, Saiu muito cedo do Brasil, né? Foram O os Gerson dois, não tem 22, eu acho. foram os dois veteranos só que tem o Flamengo. E essa talvez seja uma vantagem do Flamengo, ter só gurizada. O René saiu vaiado, né? O lateral esquerdo que joga no lugar do Felipe Luiz, que eu não achei que ele fez um jogo tão ruim assim. Talvez não fez um jogo no nível do Felipe Luiz, que aí é o lateral reserva da seleção brasileira. Mas esse é o problema, né, Pedro? Tu olha que tu tem um lateral que é da seleção brasileira. É que é muito disparelho, né? Não, a comparação E é injusto E com o René, ele tem um cartaz de antes da chegada do Felipe Luiz ainda. Né? Então não precisa vaiar o René porque ele não jogou no nível do Felipe Luiz, né? Não, sim, não, eu concordo, mas a torcida do Flamengo pega muito. Torcida do Flamengo, vou me complicar. É muito chata, né? É chato, olha. Mas vamos combinar que tem uns e outros jogadores também que ajudam a chatice do torcedor, Não, mas né? Rogério, o Gabriel René, Barbosa, esse o que René é seria um baita centroavante, é chato demais. O René seria titular em vários clubes do futebol brasileiro. No Inter seria fácil. No Inter seria titular No isso. Grêmio também. No Grêmio seria titular. Não sei, Inter no seria Grêmio titular. já tenho as minhas dúvidas. O René é bem melhor que o René é Cortez. bem melhor que o Bruno Tenho as minhas Cortez. dúvidas no Grêmio. É que o Cortez tem uma característica que é importante para o time do Grêmio, que é a defensiva, né? Curiosamente, o encontro do Bruno Cortez com o Jorge Jesus amanhã, né? Bruno Cortez que foi barrado no Benfica pelo Jorge Jesus. Ele jogava, era até titular, e o Jorge Jesus chega e barra ele, né? E aí ele sai do Benfica e vai para o futebol japonês. Curioso para ver esse reencontro, né? Ele disse ontem que o Jesus é gente boa, né? Imagina a raiva que ele não deve ter do Jorge Estava se Jesus. referindo né? a outro Jesus. Era outro Jesus. Só pode ser, porque Gente olha, boa é outro. Só complementando o que disse o Vinícius Portes aqui, ele diz, se der temporal hoje, que seja à noite, pois vim trabalhar de bicicleta hoje. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero lembrar para vocês aqui que o Banrisul, o grande Banco do Sul, o Banrisul tem o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você, cliente Banrisul, ainda não utiliza o Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos.
preparando aí, vai assistir o jogo em casa. Ainda tem ingresso para a partida de amanhã? Não, só camarotes. Só R$900. Só camarotes. Isso. Tá Ó. bom? Pra ti? Quanto tá o camarote? R$900. Hã? R$900 por R$900 pessoa. por pessoa. Para camarote lá que tem as mordomias e tal, fica assistindo lá de cima. Tal. Eu acho o preço E é um aceitável, jogo- o camarote. eu Com também tudo acho. que disponibiliza? Só é aceitável se tu for lá e Pelo fizer tamanho do jogo, um né? buffet, tá? Se fizer um buffet lá... Ah, vai ter um bifezinho, alguma coisa para o cara dar uma mandiada. Não, Segurou o depois, almoço. Pô, Aí é um super espetáculo, né? É um super espetáculo. Você tem um E é estádio... o último jogo de Libertadores na Arena, né? esse Você ano. tem um estádio extremamente confortável como é a Arena do Grêmio. Tá? Camarote, então, nem se fala. Você tem um super espetáculo decidindo uma vaga final da principal competição das Américas. Tá? Não, vale muito a pena. Isso vale. R$900 é a mesma coisa que o ingresso de Broadway, amigo. Para quem tem, né? Não, claro, mas para quem não tem também não vai sentar lá nas primeiras fileiras, vai na Broadway e vai sentar Sabe lá para uma- trás. O Rock in vai Rio tá comprar 600, com 10 né? anos de antecedência. Rock in Rio é R$600. Caríssimo o Rock in Rio, né? O Para as bandas atuais. o Rock in Rio que tem de tudo e pouco rock, né, Ah. ultimamente, né? Não, rock é o que não Tem tem. muito discurso, né? Funk, olha. Eu tenho um muito certo discurso. problema. Eu tenho um certo problema em gastar com coisas que têm início, meio e fim. Eu não tenho problema em gastar bastante dinheiro se eu for comprar alguma coisa. Tu nunca foi a motel, então, né, velho? Porque se tem início, meio e fim, Ô, Pedro. é uma coisa... Ô, Pedro! Eu vou te dizer... Ô, Diogo, matei o Diogo agora. Acabou o programa. Mas o Pedro disse que não as coisas. Ele que falou que tem começo, meio e fim. Eu entendi, Pedro, entendi. É que a oportunidade era boa para piada, para brincadeira. Né? Eu entendi. Tu Não dá pra perder o gol. Gosta de gastar em bens duráveis, é isso? Isso aí. É, bens Quase duráveis. Tá certo. Muito bem. Mas se você vai... Posso até ter ido, mas não paguei, né? Pô, mas aí tá com moral, então. Olha aqui, ó. Então, é o seguinte, se você não vai comprar por R$900 o camarote para o jogo de amanhã e tal, vai assistir em casa, porque vai ser transmitido pela televisão, as rádios todas transmitem, evidentemente, dá uma passadinha no Zafra, né? E já vai se abastecendo, quem sabe o churrasquinho amanhã, né? Uma janta. Então, você já se abastece lá no Zafra. A respeito do time do Grêmio, nós falamos no bloco anterior aí sobre essa dúvida, é a única dúvida que teria o Renato? Não, bem na verdade eu não acompanhei o treino ontem à tarde, mas ouvindo os colegas, muito se fala sobre uma dúvida do Alisson, né, que não jogou contra o Avaí, foi preservado do Campeonato Brasileiro e seria uma dúvida para o jogo de amanhã. Mas, né, não há uma garantia de que ele não vai jogar. Eu acho que seria uma perda considerável, assim, uma não presença do Alisson no confronto contra o Flamengo. Tá, mas qual é o problema do Alisson? Até sobre isso, hoje pela manhã eu conversei com o médico do Grêmio, o Dr. Paulo Rabaldo. Inclusive sobre essa situação do Alisson. Mas tá falando? Eu conversei com ele. Não, mas ele não dá entrevista. Não, foi uma entrevista. Mas o Renato não tinha Conversei dito com que ele. era ele só que falava? Não sei. Hã? Mas Ou eu ouvi errado a entrevista do Renato? de repente é... Bom, não sei também. Tu pode perguntar pra ele, se ele vai te responder ou não, é outra coisa. Mas é importante que os médicos falem, porque são os especialistas, né? E aí, sobre essa situação do Alisson, ele me disse que antes do jogo contra o Avaí, o Alisson sentiu algumas dores no pubis. E por isso ele ficou no banco, ele foi preservado. A comissão técnica não identificou nenhuma lesão, nada do tipo. Foi um desconforto, ele sentiu a dor, ficou no banco e não foi utilizado. Mas ontem ele treinou normalmente no CT. Ele, aparentemente, assim, pelo que eu pude acompanhar do treino, ele não apresentou nenhuma dificuldade de movimentação, nenhuma limitação, nada do tipo. Ele treinou normal e, baseado também na conversa com o Dr. Paulo Rabaldo, eu entendo que o Alisson começa o jogo normalmente hoje. Pubis ali? É que normalmente essas lesões de pubis, elas são recidivas, né? Elas passam, faz o tratamento e voltam. Até tem uma linha da medicina esportiva que
sugere essas lesões aí a hérnia, né? Hérnia inguinal. Tu acha mesmo que jogaria? Com pubis assim? Eu acho que ele não joga, eu acho que joga o Luciano. Olha, se tá ruim do pubis... Depende qual é a extensão dessa lesão. O jogador pubiana. com problema de pubis, a última vez que eu vi... Foi o Dátulo, não foi? Ih! Teve o Dátulo, teve o Tcheco. Vários jogadores. E grande parte Teve deles... um que se recuperou sozinho, né? Agora, o Wellington Silva. O Wellington Silva não consegue jogar. Mas então, O Dátulo nunca mais foi o mesmo. grande depois parte da lesão deles, do ou a maior parte deles, eu diria, foi operada. Lembra o Juliano? Operou e aí voltou com tudo, né, no Grêmio. Operado de hérnia, que existe uma relação, inclusive, não apenas de lesões, dores pubianas, mas também de lesões na virilha, como é o músculo... Adutor? O adutor. Tá? Que existe essa correlação aí. Mas, enfim, claro, seria uma perda considerável para o Grêmio, mesmo que o Luciano tenha, né, jogado bem na partida contra o... Contra quem que ele fez aquele golaço? Avaí. E também foi bem contra o Fluminense fora de casa. Foi um dos que se salvaram. Que se salvaram naquele jogo contra o Fluminense. Péssima partida do Tá, Grêmio. mas e a questão do meio-campo? Acho que ali não tem dúvida, Michel e Matheus Tá, Henrique. mas o Maicon nenhuma chance. Vocês acham Ele que o não Maicon tá não se 100%. recupera? Ele não está 100% ainda. Ele ainda sente dores na panturrilha direita, especialmente. Mas ele ficou no banco contra o Santos, ele ficou no banco contra o Avaí. Mas, por exemplo, contra o Avaí ele ficou de tênis o tempo inteiro no banco. Ele não calçou as chuteiras. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Faz alguma diferença ele não jogar? Eu acho que faz. Eu acho que é melhor para o time o Michel jogar. O Maicon, ele em condições, o Maicon é um jogador diferenciado. Só tem um jogador uma coisa que me faz que ele pensar não tá em diferente condições. disso, Rogério. Não tem o Leonardo Gomes, né? Tu não tem um lateral pela direita que te entregue um pouco mais de marcação, assim como na esquerda, por exemplo. E aí tu não tem um lateral marcador e não tem dois volantes, pelo menos, que um seja mais marcador, eu acho que pode dar um problema pro Grêmio. Porque o meio-campo do Flamengo vai trabalhar muito a bola. Quando tiver a bola, vai reter muito por ali, vai abrir o jogo. E aí precisa pelo menos de um cara para tentar segurar a bronca, né? E aí não sei se o Maicon seria exatamente esse cara. Acho que sem o lateral, o Léo Gomes, a figura do Michel contra o Flamengo, por exemplo, ela se torna muito importante. E será que o Luan poderá ser um dos grandes destaques, uma das grandes surpresas desse jogo de amanhã? É a expectativa Eu confio, do Grêmio, do torcedor, eu acho, né? A resposta só o Luan vai poder dar. Não, só o Luan pode dar essa resposta. Acho que tem casado muito bem com o Diego Tardelli. Luan e Tardelli tem uma movimentação muito interessante, porque o Luan gosta de ocupar o espaço da área e o Tardelli gosta de sair. Então é a fome com a vontade de comer. Acho que tem dado bastante certo desde que o Tardelli entrou no time, coincidência ou não. O Grêmio elevou muito o patamar de número de gols em jogos, né? Cruzeiro, Goiás, Santos, Avaí, são 15 gols, se eu não estou enganado. Então é bem significativo, assim. Acho que está dando bastante certo. Eu até acho que o Flamengo vai dar algum espaço, mas aí, né, com as figuras ali do Rafinha e do Felipe Luiz tentando atacar um pouco mais. Então até acho que o Luan pode ser uma figura de bastante destaque. Agora, tudo depende do próprio Luan, né? Do que ele vai apresentar. Se ele... Eu até não acho que o Luan seja um cara que entra sem vontade ou seja um cara que se desliga às vezes de propósito do jogo, como muita gente pensa. Eu acho que às vezes ele não é acionado, então ele meio que perde um pouco o ritmo do jogo. Ele sai por alguns momentos da partida quando a bola não vem para ele. Ou quando ele tenta ir, por exemplo, para dentro da área, e aí quando é a figura do André, o André não sai. Acho que isso que prejudica mais o Luan. Mas eu vi algumas entrevistas do Luan, parece que ele está mais motivado, né? Antes parecia quase nem saía a voz, ele agora parece que está remotivado. Não sei se... O importante a entrevista... Eu quero ver ele dentro de campo. Eu quero ver a resposta dele dentro de campo. Mas eu vejo também que tem muito de como o Grêmio está organizado para jogar. O Luan, claro, teve todo o problema da fascite plantar, aquilo prejudicou imensamente, né, a continuidade dele e tudo mais, mas também
o Luan, 2016, 2017, o Grêmio tinha ajustado uma outra maneira de jogar que já não foi a do ano passado e não é a desse ano. Então, 16 é um estilo, 17 é outro e 19 é outro mas completamente diferente. lembra em 17 como é que foi? Que o Grêmio tinha... Qual era o primeiro centroavante que o Grêmio tinha? Bolanhos e Luan. Não, mas antes... Em 2018 era o Barros. 2017, Barros. 2017 era o Barros. Bolanhos e Luan começam a temporada, aí o Barros chega, reserva, até o jogo contra o Novo Hamburgo, que o Grêmio é eliminado do Campeonato Gaúcho, que ele sai do banco, faz o gol de empate e dali em diante ele vira titular. Então nós estamos falando Bolanhos, Barros, depois ainda nas decisões lá entrou o Jael. O Barros joga todas e o Jael entra, né? E na final da Libertadores o Cícero entra, o Cícero que é mais um meia volante, Que ele tinha entra feito como gol no primeiro centroavante, jogo. Isso. Ele entra naquele jogo como centroavante, no primeiro da Então, Libertadores. é aí que eu quero chegar. Eu acho que com um ataque que tenha o Tardelli, com a característica que não é um centroavante fincado, enfiado, é mais parceiro para o Luan jogar. Tá? Porque se mexe. É mais parceiro, porque dá mais movimentação. Ele me lembra, essa dupla me lembra, guardadas as devidas proporções, porque o Tardelli é bem mais móvel, né? E é um atacante, não é um meia, a dupla que o Luan fez com o Douglas. Exatamente. Em 2016. Que foi 2016. Que foi a grande ascensão do Luan e depois a confirmação em 2017. Nessa parada da Copa América agora, o Grêmio treinou muito, ter 2 jogadores mais à frente e o Luan e o Tardelli trocarem muito a posição. É isso aí. E tanto que o Luan e o Tardelli eram os reservas e no time reserva acontecia muito isso. Lembro de um jogo treino do Grêmio contra o São José. O Grêmio perdeu para o São José, 2 gols do Maradona e o Luan e o Diego Tardelli ficavam trocando a todo momento de posição. Então acho que é uma coisa que a gente pode esperar amanhã. De repente o Tardelli volta um pouquinho mais e o Luan prende mais na frente, vice-versa, eles vão trocando essa E posição. uma coisa que a gente vai, quem sabe aí poder ver se a minha tese de Luan ser acionado ou não influencia em como ele fica focado no jogo, ela pode se dar amanhã. Porque não ter o Maicon significa não ter um primeiro volante o primeiro ou segundo volante que controla mais a bola. Então, em tese, o Michel vai pegar a bola e não vai armar a jogada. Ou ele vai largar no Matheus Henrique, ou ele vai buscar o Luan, vai buscar os pontas. Então, em tese, a bola vai chegar mais pro Luan. Ele vai ser mais acionado durante o jogo. Mas eu não gosto do Luan voltando muito para buscar. Eu gosto do Luan do meio-campo, da linha divisória para frente. Eu não gosto quando o Luan vem buscar na intermediária do Grêmio. Acho que por isso é importante a presença do Michel. Então, porque por mais que o Maicon entregue essa bola lá na frente, o Luan tem que ajudar na recomposição com a presença do Maicon. Michel e Alisson, né? O Alisson também é muito importante nessa recomposição. Claro, mas é que o Alisson é uma certeza de titularidade. Se teme a não presença dele. A não presença do Maicon hoje não é temerária para o time do Grêmio, ela não prejudica o andamento do time, entendeu? Não, ela acrescentaria. Ele em condições... Eu não sei, eu não consigo mais ter essa certeza. Sabe que essa dúvida que eu tenho é a mesma que eu tinha quando o próprio Maicon disse em 2017 que não era para ele jogar. Que o Grêmio tentou Maicon e Arthur, o Maicon não estava bem fisicamente, como ele não está agora. Pois é isso aí que eu digo. Como ele não está agora, e aí o encaixe... Mas a maior prova... Mas eu falo, é o Maicon em condições plenas. Mas é que a maior prova... Tanto clínicas quanto físicas. E aí acontece a mesma coisa, né? Porque o Arthur era basicamente o cara da sustentação para o Maicon sair mais e dar as cartas para o jogo, vamos dizer assim. Aí, com a saída do Maicon, entra uma figura de primeiro volante. E para mim, é uma peça que o Renato ele sempre tem na manga. O cara que é, entre aspas, mais brucutu, assim, o volante de primeira bola, o cara que é mais alto em posição. Né? E aí, figura do Jailson, figura do Michel. E do Rômulo também, né? Do Rômulo, exatamente. Não, e a maior prova de que o Maicon estava certo naquele 2017 é que quando o Arthur vai para o Barcelona e se inventa a possibilidade de ele ser o primeiro volante para o Barcelona ter 2 meias mais abertos, o Arthur quase não consegue jogar, tanto que ele perde posição para o Vidal. Agora que o Valverde inverteu isso, colocando a manutenção do Busquets com Arthur e De Jong na frente, ele consegue liberar o Arthur. Ou seja, o Maicon sabe que, querendo ou não ele jogando, ele também trava o Matheus Henrique. E aí eu não sei se o Maicon acha que isso é bom para o Grêmio, né? Eu acho que o Luan e o Guerreiro
eles passam muito por uma coisa que o Daniel Alves falou numa entrevista para o Galvão Bueno nesse ano. Que no Barcelona, quando o Guardiola treinava o Barcelona e tinha o Daniel Alves e o Messi no mesmo lado, o Guardiola sempre falava que a bola do Daniel Alves nunca tinha que ir exatamente para frente para o Messi. Ele não devia passar a bola para o Messi, ele devia fazer meio que inverter a bola para ir para o meio e aí começar a criar a jogada. Só que o Daniel Alves respondia para o Guardiola: eu não posso deixar de passar a bola para o Messi, porque se o Messi ficar mais de 2 minutos sem tocar na bola, o Messi desliga. E o Messi desligado é muito diferente do Messi que a gente conhece. Então, bola pro Luan, toda hora. Então eu acho bola pro Luan. Tanto o Inter com o Guerreiro e tanto o Grêmio com o Luan precisam fazer com que o Luan e o Guerreiro toquem na bola. Mesmo que seja para tocar e devolver. Mas aí, porque eles se sentem o Luan pode ser, mas aí o Guerreiro, coitado, como é que vai fazer o Guerreiro tocar toda hora na bola? Só se tu der uma outra bola para ele. Porque o time internacional não chega lá. É justamente, porque daí o Guerreiro se desliga do jogo porque a bola não chega nele. Vamos falar em seguidinho aí um pouco também do outro assunto do Internacional. Eu só queria chamar agora essa mensagem do SESC, né, e da FEComércio a respeito do ciclo de palestras que é o Conexão de Ideias. Deem uma conferida aí. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. E agora eu vou dar uma notícia para vocês a respeito do Conexão de Ideias, que é de hoje de manhã. Mais um palestrante foi confirmado, não é? Se você entrar no site do SESC, sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias, você vai ter essa informação e vai ter os detalhes. Paulo Roberto Falcão será um dos palestrantes. Então fiquem aí ligados, antenados, para que quando sair a divulgação das datas e dos locais, quais as cidades que terão a palestra ou as palestras do Paulo Roberto Falcão, né, para você não perder a oportunidade. É difícil, vários, né, nomes importantes do esporte nacional estão circulando, como o Fernando Fernandes, o Gustavo Borges, o Amir Klink, e agora um ícone nacional, eu diria internacional, a tal ponto o Falcão é ícone internacional que a Embaixada Brasileira em Roma, na Piazza Navona, que é a Embaixada Brasileira, não tenho certeza, a Embaixada Brasileira está com uma exposição do Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, né, foi considerado também rei de Roma, né, porque foi campeão italiano pelo Roma, ou pela Roma, como queiram. Tá? Então a Embaixada Brasileira tem uma exposição do Paulo Roberto Falcão, tá, mostrando o Falcão não só no Roma, mas o Falcão também na seleção brasileira e no internacional. Tá? Então, um torcedor colorado aí que está meio acabrunhado pela perda da Copa do Brasil, pelo menos um ídolo desses ídolos eternos do Internacional, Falcão, Figueroa, Carpegiani, quem mais? É que eu me lembro desses, Manga pode ser colocado. Caçapava. Caçapava não é tão ídolo. Tem lá um, né, de repercussão e renome internacional, que é o Paulo Roberto Falcão, com a exposição lá na Embaixada Brasileira em Roma, na Itália. Esse assunto do Internacional, do Rodrigo Caetano, já foi, ele e o Roberto Melo já foram na CBF para ouvir lá? Era hoje, né? Era hoje a visita, mas ainda não tem nenhuma confirmação do que ouviram, né, como foi essa visita, mas era hoje. Estava programado para hoje. Então, vamos aguardar, talvez seja tarde, ainda não... É uma visita que vai a nada de lugar nenhum. Nada a lugar nenhum. É isso aí. Talvez só querendo um benefício futuro. Não, é só para dizer, como os outros clubes já foram também, o Inter também foi. Pronto. O Grêmio foi lá ouvir o VAR da Copa do Brasil e... De qual? Jogo contra o Atlético Paranaense. Daquele pênalti no início, O Grêmio foi lá, ouviu que o árbitro foi chamado porque o VAR disse que foi pênalti. E o árbitro não quis. Optou em não dar. Teve convicção. Isso.
Pronto, então é aquela coisa, né? Não vai levar nada. É porque tu vai ouvir uma coisa que já aconteceu, ninguém vai voltar com Agora, o jogo. por que a CBF não faz, o Gaciba não faz, como a Sul-Americana tem feito, de divulgar os áudios? Mas pra quê? Pô, aí não- aí Mais não- transparente. Não, mas aí não teria essa bobagem dos dirigentes de clube irem lá escutar. Parece que as coisas, quando elas não são as claras, para mim sempre parece que tem algo para ser escondido. É que aqui é muito mimimi, né, Rogério? A gente reclama demais da arbitragem, né? Não, mas tudo bem. Mas vamos pelo menos o seguinte, a gente vai ouvir o diálogo e vai poder debater com propriedade, porque Não, senão vai criar- a gente fica debatendo Vamos as criar escuras. mais monstros em cima da arbitragem. Pra quê? Mais do que eles criam é impossível. Eu acho que antes de tudo isso a arbitragem tinha que ser profissional. Não sei se isso é a solução, Pedro, sinceramente. Não sei se tem muito árbitro hoje que vive exclusivamente da arbitragem e outros na Europa que não vivem só da arbitragem e são belos árbitros. Não sei se seria a solução. O que precisa Não acho que seja a solução, mas ajuda, né? Precisa ter uma condução política melhor da arbitragem. Uma condução política melhor da arbitragem. Isso é que precisa ter. E o Gaciba tem a grande oportunidade de fazer isso. Mas vamos ver se vai fazer. Me diga o seguinte, como é que vocês estão... Nessa questão de ídolos do Internacional, eu observei que só foram citados praticamente jogadores das décadas de 70, 80, né? Que foi realmente o auge do Internacional, o tricampeonato brasileiro e tudo. Mas depois eu disso... citei, né, que era a minha época de repórter lá junto dos caras, por isso. Sim, mas deu a coincidência de que o período foi maravilhoso, o Inter conquistava tudo, 3 campeonatos brasileiros. Tudo em e termos daí nacionais. eu lembrei de um jogador que tinha condições técnicas limitadas, mas que era ídolo, não precisa ser um baita jogador para ser ídolo. O Dadá Maravilha. Ele prometia gol e sempre fazia. Esqueci de outro, Valdomiro, por exemplo. Valdomiro Vaz Franco, um baita ponteiro direito. Escuta, deixa eu perguntar sobre a... Vou te passar a revista Expansão. Eu não entendi o negócio tecnológico que tu falou e tem uma criança aqui. Sim, em relação, a menininha essa é um bebê está fazendo 1 ano agora em outubro, a Lívia Teles. Lívia Teles. Lívia Teles. Ela mora em Teutônia e ela sofre de uma doença que tem cura, mas é um tratamento caríssimo, é nos Estados Unidos. E para a família se deslocar até lá e fazer o tratamento, terá que arrecadar até outubro do ano que vem, que é o prazo limite para o tratamento, R$9 milhões. Ela sofre de atrofia muscular espinhal. E olha como é a sigla dessa doença que atinge a Lívia. AME. AME. Portanto, eu peço assim que ajudem. Olha, quando a gente é pai, a gente fica mais sensível ainda, né? E ver sem dúvida uma criancinha dessa, ela não percebe, mesmo às vezes com aparelhos e tudo, ela não percebe a gravidade que está cercando. Os familiares é que veem aquele momento e lutam bravamente para conseguir arrecadar esses 9 milhões. Na Bélgica teve uma menininha com uma doença semelhante, eles em um dia arrecadaram esse valor equivalente a 9 milhões de reais. Muito então, vamos nos solidarizar. Aqui tem um número de telefone, né? Pode 98400-3291. Só me falasse agora, não deu tempo da gente colocar aí. Então, eu vou repetir. O DDD é 51 98400-3291. Tá? 98400-3291, para quem quiser ajudar aí a Lívia para fazer essa intervenção nos Estados Unidos. E nós chegamos ao final do programa, só quero dar referência aqui, o Caco Garcia, Buenas Rogério e a todos da bancada, o meu medo no jogo é a lateral direita do Grêmio. O Galhardo vai ter uma bela atuação, meu amigo. Pode ficar tranquilo aí. É a chance da vida do Galhardo, né? Porque o cara estava esquecido no Vasco, o Renato trouxe para cá e ele vai jogar semifinal de uma Libertadores da América, né? O Cortez foi assim também, estava esquecido e o Renato recuperou. O Cortez estava indo para o Náutico. Hein? O Cortez estava indo para o Náutico. Pois é. O Fábio Irigotti, Dali Grêmio, a Silvia Blanc, eu, falei o nome dela. O José Lino Gouveia Pires, boa tarde, estou assistindo. Colorado,
São Paulo, José Lino Gouveia Pires. Bom programa a todos. Wilson Madruga também, sempre ligado conosco. Inácio Pomatelli de Moraes, muito bom, assistindo com Solange, parabéns. Esse é meu primo, que mora lá em Canasvieiras, Santa Catarina. O Inácio. O Cláudio Remião também, bom programa, abraço aos demais companheiros, todos. Cláudio Remião tem uma playlist da antiga Rádio Guaíba maravilhosa. Nós estamos, inclusive, pensando em criar uma rádio web. Só com aquela playlist? Com aquela playlist maravilhosa. Vai ser sucesso, com certeza. Bom, agradecendo aí a presença do Vitor, do Pedro, do Bruno e do Diogo. Amanhã estaremos de volta com o Virando o Jogo a partir da 13h. E o assunto, claro, vai ser Grêmio e Flamengo. Lembrando para vocês que às 21h tem mais futebol aqui, com o debate do Dois Toques no comando o Cadu Oliveira. E amanhã, meio-dia, Paulo Brito, Ribeiro Neto, toda a equipe de reportagem, o Pedro, o Guilherme, a Vitória, com o RDC Esporte. E na sequência, 13h, o Virando o Jogo com o debate, tá certo? Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.